Santo Eggs, né? E eu sempre fui comerciante, sempre trabalhei no comércio. Em que área do comércio? Era antes bar, depois eu passei para loja. Vendia de tudo, né? A gente, na época, até bicicleta vendia. Quer dizer, a cidade era pequena, né? E tinha 2, 3 lojas. Agora, hoje mudou muito, né? Então, minha mãe, na falecida mãe, né? Ela era muito ligada, assim, na religião, né? E justo eu nasci na Semana Santa. Ah, entendi. Então vem daí. Né? No 10 de abril, consta aí. Então, quer dizer que acho que ela, né, achou melhor colocar santo, né? E ficou. Assim, bem na frente da igrejinha São Joaquim, lá em cima. Nós tínhamos o bar bem na frente. Depois que o pai comprou no meio do quarteirão, fez outro, né? Aí que nós passamos para a loja. Dia 10 de abril de 41. A cidade era muito pequena na época, né? Nem asfalto tinha lá com nós, né? Demorou um pouco para chegar o asfalto, né? Inclusive, a gente está citando o pai do Nivaldo aí, foi o primeiro prefeito, né? Era muito amigo da gente, porque ele tinha um neto que era louco para brinquedo. Eu trabalhava muito com brinquedo das estrelas, né? Sabe, na época, né? Brinquedo estrela era famosa, né? E tudo aqueles carrinhos, a pilha, certo? Então ele pedia para o avô, ia lá, o Oscar ia lá buscar para ele, né? Então a gente, né, teve aquela intimidade com ele. Eu estudei aqui no grupo escolar, né? Grupo escolar, 4 anos só. Porque na época era 4, né? Tinha dificuldade para sair para fora, porque não tinha condução, né? Então era difícil. A gente parou por ali, né? Queria seguir, né? Mas eu, no caso, por exemplo, saí da escola com 12 anos. Tive a sorte de passar todo ano, não repetir, né? E já entrei trabalhando em cerâmica. Trabalhava na primeira cerâmica em Santa Mônica. Fica ao lado da igreja São Joaquim. Ficava, né? Agora já não tem mais. Depois eu fui lá para Manilhas Rochedo, que ficava na estrada São Bento. E depois o pai se adoeceu, aí ele tinha o comércio, né? Ele falou, se você continuar trabalhando, eu vou ter que parar. Aí eu saí e fiquei no lugar dele. Aí deu sequência, né? O que eu fazia, por exemplo, era serviço geral. Eu trabalhava com... que nem ali no caso da Santa Mônica, era a telha, né? Sim. Então a gente desbarbava, empelotava, uma série de coisas, né? Sim. Futebol na cidade, sim. Joguei muitos anos, inclusive com o Nivaldo aí, né? O Nivaldo era bom. Nivaldo era bom. Chegamos a jogar o amador, sim. Tivemos a sorte também de ser campeão, né? O setor de Rio Claro aí, né? Então, uma cidade que nem a gente fala, o ambiente que a gente tinha, a amizade, e foi tocando, né? A gente vendia muito a prazo, né? Mas não tinha nada de cartão, você sabe. Bigode, né? Era... Cadernetinha. Então, era difícil, né? A gente fazia das tripas ao coração para poder manter o estoque. Casei, tenho 3 filhos. Não, nunca saí, não. Sempre morando aqui na mesma casa. Ela ainda não tinha transformado para a cidade, né, na época. Aí depois, quando entrou o pai do Nivaldo, o seu Oscar, né, aí que emancipou, né. Mas a cidade era gostoso de viver, né, porque era tudo amigo, né, não tinha maldade, não tinha nada, era mais brincar. Brincavam, mas trabalhavam, né, claro. Você disse há pouco, o dinheiro, né? O dinheiro era curto. Então, quer dizer que para eles mesmo, o prefeito fazer as coisas era difícil, né? Tinha que ter uma manobra muito grande, né? Mas devagarzinho eles foram adaptando, né? Aí troca de prefeito, outro que entra já quer fazer uma outra coisa, né? Como segue até hoje, né? Quando que a vida pública entra na vida do senhor? Quando que o senhor resolve ser vereador e quem convidou? Então, veja bem, eu não sou político nem hoje. Nem hoje eu não sou político, nunca fui.
Embora você possa citar, você foi vereador durante 10 anos, mas aí é outro lado. Então foi quando o doutor Valtimir se candidatou, e a gente era muito ligado com ele, e ele veio comigo, né? Ele falou, olha, se você não for candidato, eu também não vou ser candidato a prefeito. Eu falei, caramba, mas que tenho eu com você? Não, porque vai a turma nossa, tudo aqui. Eu não queria, e não queria mesmo, mas no fim, ele insistiu demais, né? Aí eu acabei foi, mas veja bem, não pedi voto para ninguém, para ninguém. Os que votaram em mim, votaram pelo conhecimento, pela amizade. Na época, inclusive, no mandato do Valtimir, que eu fui a primeira vez, e ele, como prefeito também, a primeira, aí eu falei, agora encerrou, né? Encerrou. Aí entra o outro candidato, que era o seu Antônio Filiar. Eu já tinha desligado, mas ele veio lá comigo. Entendeu? Falou assim, por que que você foi com ele e não vai comigo? E ele era comerciante também, então a gente era muita ligação. E família, né? Sim. Eu falei, mas eu não quero mais por ele. Não, você vai ter que ir comigo. Tá bom. Voltei outra vez, mas volto a repetir. Não pedi voto para ninguém. E entrou de novo? Entrei outra vez, mas sem pedir voto. Nunca me esqueço. O dia da eleição, eu fui para Araras com o meu falecido pai, visitar um irmão dele lá em Araras, né? Isso no dia da eleição. Eu não quis saber de política, né? Eu falei, não quero mesmo. Infelizmente, fui eleito outra vez, né? Tudo bem. Aí depois encerrei a atividade. Eu falei, não adianta vir que não tem mais. Você viu o que eu disse, né? Não sou político. Sim. Quem é político já tem uma noção, não é verdade? Sim. Agora, eu não sou político, mas a gente via a dificuldade que tinha, né? Mas a gente, como se diz, encostava, eu me pegava muito com o prefeito. Quer dizer, qualquer coisa eu corria com ele. Ele me orientava no que podia, né? Sim. Certo? No caso do Valtimir, o seu Antônio também, tudo o que eu precisava, que eu via meio em dúvida, assim, eu corria com eles, e eles me orientavam, então, através deles, eu dava sequência, né? Tinha vários problemas, né? A gente sabe. O vereador, na época, ele era um pouco meio assim, não era como hoje, um candidato a vereador, ou como vereador, ele tem outras noção da coisa, né? Mas naquela época, o vereador não tinha um nível assim, né? Embora tinha um respeito, uma série de coisas, mas a dificuldade era grande, viu? Grande mesmo. Eu, inclusive, cito um probleminha só aí a respeito do Dr. Valtimir. Eu entrei na época com uma indicação, aquele tempo falar indicação, isso, né? Isso mesmo. É verdade? É. Para se criar um velório na cidade. Mas eu entrei com esse pedido porque ele, prefeito, tinha me falado para mim, se eu entrasse com a indicação, era ideia dele fazer. Só que eu entrei com essa indicação. Meu Deus do céu, porque na cidade aí, a turma via eu, queria linchar, como se diz, né? Naquele tempo, o falecido ficava em casa, né? Uma coisa, como que vai lá para o velório? Onde se viu fazer isso? Né? Veja bem, a dificuldade. Então, o Valtimir, quando eu ia com ele dava risada comigo. Ele falou, não sobrou para mim, sobrou você. E era pedido dele, ele que pediu para mim entrar com a indicação, né? Era costume tratar em casa, né? Falecia, ficava em casa. Tinha jeito, né? Aí, devagarzinho, a turma foi aceitando, né? Eles foram percebendo. Agora, hoje, você vê a facilidade, não é verdade? Como que o cara, hoje, num apartamento, aí, num prédio, vai guardar Não tem como, né? Então, você vê a dificuldade que tinha, né? Agora, hoje... Né? Mas naquele tempo, o povo era diferente, né? Era uma mentalidade, e não é dizer atrasada, não. Não é bem isso. É que era o costume deles, né? Então,
A gente tinha uma noção correta, a gente não tinha maldade. Veja bem, como eu falei no início, eu não sou político, então a gente seguia dentro. O que o prefeito pedia, a gente fazia, e o que a gente pedia para ele, dentro das possibilidades, ele também fazia. E assim ia uma sequência, né? Mas não era muito fácil, não. Eu não tinha dinheiro, né? A dificuldade era grande. Mudou muita coisa, viu? Mudou, inclusive, escolas, né? Mudou tantas coisas. Pronto-socorro, uma série de coisas que não tinha, né? Então, tudo você dependia de Rio Claro, né? Aí já começou a melhorar um pouco. Mas, principalmente escola, né? O campo de futebol é aquele que continua sendo igual quando foi na época. Quem liberou para ele, na época, o governador era o Laudo Natel, São Paulino. Ele que cedeu o terreno para nós aí, né? E está lá até hoje, né? Na época, saiu um grande loteamento nessa faixa aqui, certo? E saiu, o prefeito decidia, o loteamento vendia, fazia o que podia, né? Então, quando o cara comprava um apartamento, aliás, um terreno nesse local, o cara falava assim, graças a Deus eu consegui. Então, até hoje ainda, o bairro, a turma lembra, graças a Deus, não é mais, né? É Jardim Floridiano, uma série de coisas. Então, mas era assim, graças a Deus eu comprei meu terreno. Era dificuldade, né? A gente, na época, nossa, lá só tinha um poço artesiano, né? Só tinha um para abastecer a cidade toda, né? Então, a dificuldade da água era grande. Embora a gente tinha uns mananciais por aí muito grandes, né? Dava para abastecer. Mas mais era o poço artesiano que garantia mesmo, né? Até na época, quando foi feito, até hoje ainda tem a caixa d'água lá em cima. Não sei se você viu alguma vez. Fica ao lado da casa do Nivaldo. Já vi sim. Certo? Então, aquilo lá abastecia a cidade, para você ter uma ideia. Hoje, se você falar assim, não abastece um apartamento. Era o que a gente pedia dentro do contexto ali, né? No caso, futebol, por exemplo. A gente era muito ligado no futebol. Sempre pedia campo de futebol, uma série de coisas, né? Até que chegou aquele lá para nós, foi né? Mas era muito procurado. E outra, escola, né? Dificuldade. Jardim da infância, aquele tempo, fala hoje é creche, né? Que é tempo jardim da infância, uma série de coisas, né? E assim foi seguindo, né? Mas a dificuldade era grande, né? Não, como vereador só tem uma passagem assim, dentro. Quando fazia a troca do presidente da Câmara, né? Há 2 anos, trocava. Então foi uma coisa gozada na época. E tinha um dos vereadores que queria ser presidente da Câmara. Só que ele não consultou nós. Mas nós, que eu falo, eu, mais 1 ou 2 ali, né? Sim. E a gente se queimou um pouco, né? Resultado, então nós falamos, nós não vamos votar para o fulano, vamos achar um. E aí nós ficamos, a Câmara era 9, ele tinha 4. E mais 4 contra, né? Que nós conseguimos fazer. E aí ficou, hoje, o João Carlos Witt, que ele foi candidato a prefeito e como ele foi prefeito, ele nem sabia, mas nós colocamos ele como nome para ser o presidente da Câmara. E só dependia dele votar. Ele não podia votar contra ele, né? Sim. Então foi. Aí deu um balaio de gato, o outro lá, nossa Senhora. Falou coisa e mais coisa. O que eu vi? Deu aquela confusão. Deixa para lá. Nossa Senhora, isso aí para mim é tudo, né? Tudo. Porque a gente, você imagina, quem nasceu aqui, com essa idade que eu estou, né? Morando sempre no mesmo lugar, né? Sem problema nenhum, sem confusão com ninguém, sem inimizade com ninguém.
Graças a Deus, né? Então, quer dizer que a gente está feliz por isso, né?